Olá, meu nome é Pablo e eu vou apresentar para vocês as melhorias do Adiante Framework 1.02. Bom, inicialmente vou apresentar aqui por meio do tutor, então, alguns recursos disponibilizados, né, que fica mais fácil de visualizá-los. Então, aqui no menu Presentation Forms foi disponibilizado um novo exemplo, né, para o novo componente criado de TreeView, né, que é um componente que nos permite criar árvores, né, com elementos e declararmos uma ação a ser executada ao clique de um elemento. Nesse caso, ao clique estamos enviando os valores para um formulário. Então aqui nós temos o exemplo de como usar a classe TTreeView, né, aqui nós estamos alimentando ela com uma matriz e estamos usando também o método setItemAction, que é um método que configura uma ação a ser executada ao clique da árvore. Nesse caso nós estamos usando o método tform sendData para enviarmos os dados selecionados da árvore para um outro formulário. Também foi criado um novo exemplo em Organization Complex Views Checkout Form, um exemplo de formulário de checkout, onde nós temos duas data grids, uma data grid que é à esquerda, que é alimentada a partir do banco de dados, que pode inclusive ser filtrada, e a data grid da direita, que possui alguns elementos, alguns itens clicados a partir da primeira data grid, que são alimentados, que são colocados numa variável de seção, e a segunda data grid é alimentada a partir dessa variável de seção, então. Podemos olhar no código-fonte, são criadas duas data grids, dois objetos, o objeto thisDataGrid e o objeto thisCartGrid, e à medida que selecionamos o objeto, um elemento da primeira data grid, esse elemento é carregado a partir do banco de dados da classe produto e é acrescentado em um vetor, e esse vetor é armazenado na seção. E esse mesmo vetor que é usado para alimentar a segunda data grid, então. Então esse exemplo ele é bom para demonstrar a utilização de mais de uma data grid e utilizar o recurso de seções para armazenar algumas informações. Também foi acrescentado um novo exemplo em Forms, Decorated Forms. Nesse caso, nós estamos criando um formulário decorado com CSS, então estamos utilizando um pedaço, um pequeno fragmento de HTML ao redor desse formulário para acrescentarmos algumas características visuais. Então, nesse caso, estamos usando o método include_CSS para incluir um CSS novo e a classe tHTMLRenderer, que é a classe que permite utilizarmos um fragmento de HTML dentro da apresentação do framework. Claro que aqui estamos jogando o formulário dentro de uma variável que está lá contida dentro do HTML, certo? Bom, além disso, esse mesmo exemplo pode ser utilizado para demonstrar a formatação de valores numéricos, que também é uma novidade nessa versão, né, que permite definirmos uma máscara de digitação para valores monetários, alinhado à direita, com separador de decimal e milhar. Vamos localizar aqui, é o método setNumericMask, que ao ser usado na classe tEntry, sobre um objeto da classe tEntry, cria esse efeito, né, de digitação de valores monetários. Além disso, foi disponibilizado um novo exemplo em Forms HTML Editor, que é um exemplo, né, que procura demonstrar então a utilização do componente de edição de HTML, né, que é o componente tHTML Editor. Ok? Além disso, foi criado também um exemplo em Forms, Reusable Forms, que é um exemplo que procura demonstrar a total separação MVC de classes, né, do framework, separação em View, Model e Controller. Então aqui nós temos, por exemplo, uma classe que é somente uma classe de controle, né, nós temos método construtor e uma ação, e nós temos no método construtor a utilização de uma outra classe que seria a View, né, uma classe chamada FormReusableView, que é uma classe que contém dentro dela somente os aspectos visuais, né, por exemplo, o formulário e os campos do formulário. Já todas as ações são definidas aqui fora na classe de controle. Ok? Além disso, os diálogos de informação e de erro foram aumentados de tamanho, né, para possibilitar a exibição de mais informações. Além disso, também foi disponibilizado um novo exemplo para mostrar um novo recurso de data grids, que é o Scrollable Data Grids, que é a criação de data grids com barras de rolagem. Esse recurso é habilitado por meio da chamada dos métodos makeScrollable e setHeight para definir a altura da data grid. Além disso, os diálogos de mensagem foram incrementados com a possibilidade de definirmos uma ação a ser executada quando o usuário dá OK. Por exemplo, aqui temos um diálogo de erro, ele dá OK e é exibida uma nova ação em sequência. Isso é possível após passarmos um terceiro parâmetro, que é o parâmetro action, né, a partir de um diálogo de informação ou mensagem, que seria a próxima ação a ser executada naquele diálogo. Além disso, na parte de persistência foram criados novos exemplos também, na parte de coleções.
Eu vou mostrar o exemplo antigo e o exemplo novo para podermos fazer uma comparação. Por exemplo, o Collection Count é um exemplo que mostrava como contar coleções. Então aqui nós criávamos um critério de seleção de dados, adicionávamos filtros dentro desse critério e utilizávamos o método count, né, do repositório da classe correspondente, o método count para retornar a quantidade de registros que satisfazia aquele critério. Foi criado o exemplo Collection Simple Count, que é uma versão resumida da mesma operação. Então criamos um repositório para a classe de clientes e em cima dele chamamos o método where, em sequência where, né, quantas vezes for necessário, e por último o método count, que retorna a quantidade de registros que satisfez aquele critério. Também tínhamos o exemplo Collection Load, que é o exemplo que carregava registros, né? Aqui estamos criando um repositório de clientes e criando um critério com um filtro dentro, e então chamamos o método load, passando esse critério para carregarmos vários clientes. Foi criado o exemplo collection simple load, né, que a partir do objeto repository chamamos o where várias vezes, e o load ao final para carregarmos todos os objetos da classe, no caso aqui cliente, que satisfazem aquele filtro. Assim como tínhamos também o método delete, né, que criávamos um repositório em cima de uma classe ActiveRecord e chamávamos o método delete, passando aquele critério de seleção de registros. Agora foi criado também o método SimpleDelete, que simplesmente declaramos o repositório, usamos o where em cadeia, né, em várias vezes, e o delete, então exclui todos os registros que passaram conforme aquele critério. Então é uma versão simplificada para realizarmos operação sobre coleções, tanto de contagem, quanto carga, quanto de exclusão. Ok? Bom, essas são as novidades então do Adiante Framework 1.0.2. Obrigado pelo seu tempo, meu nome é Pablo Daloglio e eu sou criador na Adiante Solutions.